Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais 3 minutos, agora no horário de Brasília. E como nós já havíamos anunciado hoje o nosso debate, vamos estar aqui debatendo o assunto reforma do Código Civil, sobre os seus impactos em relação a familiares e também patrimoniais. E este assunto nós vamos então estar debatendo aqui com as nossas convidadas, aqui nos estúdios da Rádio Justiça. E como nós já pontuamos também para você, caso queira estar participando, interagindo, é encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz aqui para o WhatsApp da emissora, que é o 61 999758140. Portanto, é o nosso WhatsApp para você, então, participar. E muito obrigado você que está sintonizado conosco na 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda na TV aberta, canal 1.3. Muito obrigado, portanto, aí pela sua sintonia, pela sua preferência em estar sintonizado e acompanhando também aqui o nosso programa. Pois bem, vamos já cumprimentando as nossas convidadas que já estão conosco aqui nos estúdios, a doutora Brenda Viana, que é especialista no direito civil e também no processo civil, preside a Comissão de Assuntos Legislativos do IBDFAM, aqui da nossa capital federal, né, doutora Brenda? Muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter, boa tarde, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo mais uma vez. E vamos hoje ter aí, então, um debate trazendo informações tão importantes como essas, né? Relacionadas aí, então, à reforma que a gente está tendo legislativa no Código Civil, né? Com toda certeza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Fabiana Perillo de Farias, ela que é mestre em Direito, graduada em Direito pela UNB, tabeliã do 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília, cartório da capital. Anteriormente, ela ocupou, portanto, os cargos de juíza de Direito do TJDFT e também de procuradora do Banco Central, né, doutora Fabiana? Também seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, Walter, muito boa tarde, doutora Brenda, e também é uma honra poder participar com os senhores, com os ouvintes. Espero que tenhamos aí uma tarde bastante proveitosa. No que tange a minha participação, especialmente em relação ao aspecto do extrajudicial, a reforma do Código Civil, para quem prefere chamar de atualização do Código Civil, traz impactos também relacionado tanto às relações familiares e do direito das sucessões, no âmbito também da atividade extrajudicial. E acredito que vamos tratar disso daqui para frente. Com toda certeza, com toda certeza. Então vamos nós já iniciando aqui, portanto, o nosso debate. Evidente, daqui a pouquinho teremos também outras participantes também conosco, já estão chegando aqui no nosso estúdio, doutora Brenda. Só para que o nosso ouvinte entenda sobre o assunto que nós estamos já abordando, o que seria uma reforma do código, do nosso Código Civil? Na verdade, eu até pontuaria, não sei se a doutora Fabiana também concorda comigo, que na verdade a gente não está fazendo uma reforma, a gente está fazendo uma atualização. A reforma é mais ampla. Isso, assim, no meu entender, lógico, existe uma reforma porque a gente está atualizando, né? Mas a gente não está fazendo um código novo, né? A gente está trazendo aí uma atualização para dentro, então, da legislação que a gente já tem. Então, por exemplo, dentro do direito das famílias, a gente vê muito acontecendo que as coisas acontecem dentro da sociedade e o judiciário ele tem que ir se manifestando a respeito daquilo, né? O direito não consegue acompanhar tão rápido a nossa sociedade. Então, a gente hoje tem a jurisprudência aí falando, por exemplo, sobre a questão de alimentos para ex-cônjuge, né? Que é uma situação extraordinária e também excepcional e temporária, mas isso não está regulamentado no Código. Então, eles também estão trazendo aí essas questões. Por exemplo, em relação ao divórcio, que até tentou-se, né, alguns tribunais colocar ali algumas normas em alguns estados para que pudesse ser feito esse divórcio unilateral. E hoje a gente vem com essa previsão também, né, dentro do Código, para a gente poder atualizar essas coisas que acontecem hoje dentro da atualidade, né, doutora? A doutora concorda também? Concordo. Eu
também tenho a mesma impressão de que não estamos falando de grandes novidades, mas, em verdade, de uma atualização, de um entendimento, muitas vezes jurisprudencial consolidado, e o Código de 2002. E se pensarmos bem, quando da sua elaboração e de seus estudos, ainda mais não se falava, por exemplo, de direito digital. Então, essa atualização ela vem em boa hora e, claro, entre o que há de atualização, alguns aspectos um pouco mais inovadores, mas, de fato, a gente não pode dizer que é um novo código com premissas diferentes. Eu acho que esse é o ponto. É mais uma atualização do que exatamente uma grande alteração, uma reforma, uma atualização para seguir, inclusive, pontos tanto doutrinários como jurisprudenciais já bastante consolidados. A questão do direito do divórcio impositivo, aí sim seria algo inovador, porque, em verdade, nesse ponto, a gente tem um entendimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de vedar, proibir atualmente as corregedorias e tribunais de justiça locais, no sentido de normatizar a possibilidade do divórcio impositivo. E o que é esse divórcio impositivo? Nada mais é do que um requerimento unilateral de um dos cônjuges. Todo mundo sabe que o divórcio é, de fato, um direito potestativo. No entanto, o CNJ entendeu que não caberia aos tribunais de justiça, ou seja, por ato infralegal, permitir que um cartório de registro civil averbe um divórcio em razão do requerimento de apenas um dos cônjuges. E a gente estava tendo isso, né? Em alguns estados brasileiros a gente chegou a ter, inclusive, né? Sim. O provimento 6 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco previa exatamente a possibilidade do divórcio impositivo, em que qualquer dos cônjuges poderia requerer perante o registro civil a averbação do seu divórcio. Havia, sim, uma notificação, tal como a previsão aí no projeto de reforma do Código Civil. Então, hoje, o que, nesse ponto, digamos, é inovador. Embora, se a gente fosse olhar quais foram os argumentos utilizados pelo CNJ para proibir o divórcio impositivo, um deles era um óbice de natureza formal, ou seja, competência para legislar e privativa da União, em tema de registros públicos e em tema de direito civil. Logo, não caberia por ato infralegal. E, enfim, aí tem outras questões que seria também violação ao princípio da isonomia. Entendia-se que não poderia, só em Pernambuco, onde havia essa legislação, existia a possibilidade de um divórcio unilateral. Bem, como também já está conosco a doutora Ana Carolina Sena, como eu disse, é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Doutora Ana Carolina, doutora Carol, seja também muito bem-vinda aqui ao nosso debate mais uma vez. É sempre muito bom tê-la aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para a senhora e seja muito bem-vinda. E obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Walter. É um prazer estar aqui com vocês, nesse estúdio que está lindo. Esse programa super informativo e importante, com a sua brilhante condução, com a operação do Neto, com a produção da Ana. Hoje a gente vai falar desse tema tão importante, né, que é a transformação do direito civil como um todo, mas especificamente família e sucessões, que a gente está vivenciando. Estamos na iminência de uma reforma grande no nosso Código Civil, né? São mais de 1000 artigos que se pretende, com o projeto de lei agora de reforma do Código Civil, que se pretende modificar na nossa legislação civil. Então, com essas colegas super competentes, é um prazer estar com elas aqui também, doutora Fabiana, doutora Brenda, que são do IBDFAM, são IBDermanas e são extremamente qualificadas nesse nosso mês da mulher. Muito me alegra estar entre essas mulheres super qualificadas nesse debate. Agradeço mais uma vez. Inclusive, já puxamos com elas, já é o início do debate. Gostaria também de ter a senhora nesse tema, que elas já, de certa forma, já manifestaram, portanto, aí as suas observações. Também gostaria de ouvir da senhora a questão, portanto, de um ponto importantíssimo, não é, nessa atualização do nosso Código Civil, como elas muito bem pontuaram, ou seja, nessa atualização. A questão, portanto, do divórcio se torna, assim, uma ferramenta jurídica mais fácil de ser tratada perante a nossa população?
Certamente, já é um caminho já que se vem trilhando, né, Walter? Provavelmente a doutora Fabiana já comentou os avanços que nós tivemos na esfera extrajudicial. Eu, inclusive, já escrevi sobre o divórcio liminar. É uma possibilidade que alguns magistrados em todo o Brasil têm aceitado. A gente conseguiu aqui no Distrito Federal algumas decisões que concederam esse divórcio antes mesmo da oitiva da outra parte nos autos. Por quê? Porque hoje não existe motivação para não se divorciar. Basta uma das partes quererem, né? O que a gente chama de direito potestativo, direito formativo. Ou seja, Aquela história, eu não dou o divórcio, não existe. Aquilo já virou, que bom, né, gente? Já virou coisa de novela, porque era algo realmente que deixava principalmente as mulheres que são, em regra, e mais no passado, eram mais ainda, em regra, as pessoas mais vulneráveis, que ficavam presas àquele matrimônio, imagina, né? Carol, e você falando assim, deixando as pessoas mais no passado. Eu tenho 40 anos. E eu passei meu divórcio, né? Eu sou casada pela segunda vez. Meu divórcio foi antes de 2010. Então, vocês imaginem que eu passei por essa situação de eu não vou te dar o divórcio. Gente. E aí você ter que entrar, ele era bipartido, né? A gente tinha que entrar com a separação. Ainda tinha uma questão ridícula. Você tinha que ser casado por 1 ano, pelo menos. E que eu acho que também é interessante a gente falar, porque no Código não tirou essa questão, e aí ficava essa discussão se na separação extrajudicial teria que fazer. E também a gente agora teve a decisão do STF tirando realmente, falando, não existe o Instituto da Separação mais. Mas continua ali a previsão, né, no Código. E como é que está isso? Por exemplo, no cartório, existe a separação extrajudicial, né? Mas aí, só para eu acabar de falar aqui, ele falou isso, aí eu tive que entrar na justiça, pedir a separação. Na separação, você tem que provar quem é o culpado, porque tinham as causas de separação. E nisso eu fiquei 2 anos, Carol, brigando na justiça. Olha só, tão nova, né? Brigando na justiça até conseguir o divórcio, sabe? Assim, era uma Imagina coisa, assim, era uma via crucis. E a exposição, Imagina, né? Questões desgaste, íntimas do casal, sim, tem que sim. falar, tem que comprovar. Não, Você ele vê, sabe a o que Brenda ele que é tão fazia? nova. Sabe o que ele fazia? Eu separada, né? Cada um no seu lugar. E aí, tipo, eu era muito nova, eu tinha 21 anos, Carol. Gente. Aí eu sempre fui de rede social, então eu tinha Flogão, eu tinha Facebook, pois ele colocou assim, não sei quantos volumes, tudo que eu postava, ele ia lá, imprimia e colocava diariamente dentro do processo. Era assim uma coisa... E aí é exatamente o ponto que eu quero chegar, Walter, que é o que o Estado tem a ver com as motivações, né, daquela dissolução, daquele vínculo que não deu certo, né? Então, é algo muito recente. Há 40 anos no Brasil, o casamento ainda era indissolúvel. Sim. As pessoas tinham que permanecer casadas o resto da vida. Há pouco tempo, como a doutora Brenda passou, que eu não sabia, tinha que motivar, tinha que esperar 2 anos, tinha que fazer primeiro separação judicial, que a proposta de reforma do Código acaba com o Instituto da Separação Judicial, mas veja como é muito recente. Falando em tempo, falando em ordenamento jurídico, a possibilidade de um divórcio ou impositivo ou liminar, né? Então, assim, é algo realmente muito recente que tem uma resistência não só do judiciário, como da própria população. E que muitas vezes também se mistura com as questões religiosas do país. Então, essa possibilidade de divórcio liminar já vem acontecendo paulatinamente, né? Um tribunal, outro tribunal, às vezes perde na primeira instância, reforma. A gente teve lá no escritório, no mesmo cartório, mesma vara, 2 decisões diferentes, uma para um lado, outra para o outro, na mesma semana da mesma vara. Ou seja, de fato, é algo muito polêmico. Por quê? Pela questão processual, pelo enquadramento dessa possibilidade nas possíveis tutelas de evidência, que é a possibilidade que a gente traz hoje, né? E é uma questão muito técnica, muito específica. Mas fato é que esse caminho da facilitação do divórcio, do fim do vínculo conjugal, é uma realidade. E esse texto de reforma, Walter, 70% dele, eu chutaria, é uma consolidação da jurisprudência, das decisões judiciais que vem acontecendo. Ou seja, grande parte desse texto já é uma realidade quando a gente vai olhar as decisões judiciais de todo o país. Tem uma grande parte que é inovação também, são coisas muito interessantes. Mas em relação a essa possibilidade de divórcio, eu acredito sim
porque é um caminho sem volta, né? Judicialmente, a gente vai ter que encontrar meios de tornar esse processo seguro e se enquadrar definitivamente na possibilidade de sentença parcial de mérito, tutela de evidência, enfim. Encontrar esse caminho correto, seja pela análise constitucional do direito civil, do direito privado, enfim, a gente tem que encontrar essa forma segura de efetivar o divórcio liminar e, pela via extrajudicial, o divórcio impositivo, que a doutora Fabiana, tenho certeza que já falou muito bem dele, mas, de fato, é algo que vem em conformidade com esse progresso da facilitação do direito de divorciar-se, né? Que é algo que tem que ser muito claro. Perfeito. Deixa eu voltar então com a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, é importante deixar muito claro aqui para o nosso ouvinte que tem o judicial e tem o extrajudicial. O extrajudicial é o que é resolvido, solucionado, portanto, no cartório. Isso para o nosso ouvinte, de alguma forma, quer entender realmente essa situação, ou seja, não indo para a justiça, ficando, portanto, no cartório, é mais célere, com menor grau de complicação, enfim, o extrajudicial nessa atualização do nosso Código Civil. Quais seriam os ganhos para a nossa população, além desse tema que estamos abordando, que é o divórcio? Perfeito, Walter. E nesse caso eu sou uma entusiasta para falar do extrajudicial, porque realmente esse processo que hoje se chama de desjudicialização, ou melhor dizendo, em extrajudicialização, é um caminho, acredito, sem volta. Deve realmente caber ao Poder Judiciário aquelas demandas, aqueles conflitos que necessitam realmente de um juiz imparcial. No caso, por exemplo, de um divórcio em que temos apenas pessoas capazes e em consenso para se divorciar, desde a Lei 11.441 de 2007, é possível que isso seja realizado junto aos tabelionatos de notas, por meio de uma escritura pública de divórcio. O que tivemos de forma mais recente na legislação e numa legislação infralegal foi a Resolução 571 de 2024, que trouxe a previsão da possibilidade desse divórcio nos cartórios, no ambiente extrajudicial, ainda que haja filhos menores ou incapazes. Neste ponto, é importante ressaltar que alguns tribunais de justiça já tinham regulamentado isso, como, por exemplo, no TJDFT, em que já se faz divórcios com filhos menores e incapazes desde 2022. Mas há uma ressalva a ser feita. Para que isso possa ser feito no cartório, todas as questões relativas aos menores, quanto a alimentos, guarda e visitas, essas questões precisam todas estar resolvidas judicialmente. Então, com isso, você esvazia a potencialidade do extrajudicial no divórcio. Porque se a pessoa precisa antes resolver todas as questões dos menores judicialmente, muitas vezes ela, vamos então divorciar junto ao Poder Judiciário. Nesse ponto, a reforma do Código Civil prevê que sim, mesmo com filhos menores, o divórcio vai poder acontecer no ambiente extrajudicial. E as questões relativas à guarda e alimentos poderão constar de uma escritura pública, desde que haja anuência do Ministério Público. Então, a ideia é ampliar a atuação dos cartórios, do ambiente extrajudicial nos divórcios com menores, trazendo a participação do Ministério Público para salvaguardar os direitos dos menores ou incapazes. Eu acredito que essa realmente é a melhor solução. Deixa eu também saudar a doutora Renata Cisne, ela que é especialista também no direito de família e sucessões, e também integra a diretoria do IBDFAM, né, doutora Renata? Também seja muito bem-vinda, é sempre um prazer recebê-la aqui nos estúdios. Muito obrigado por aceitar, portanto, aqui o nosso convite. Já entramos aqui no assunto sobre a atualização da reforma do Código, a atualização do nosso Código Civil. E claro, né, já entramos aqui na questão do divórcio, a senhora fique à vontade, mas quais outros impactos, na visão da senhora, que essa atualização, esses impactos poderão gerar tão logo fique realmente pronto para ser utilizado? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, ouvintes, boa tarde aqui, minhas colegas. Hoje só mulheres aqui participando do programa, que com certeza traz um assunto novo, interessante e importante. Essa reforma do Código Civil promete uma série de mudanças no aspecto familiar e sucessório,
vários pontos que a gente ainda não tinha, que a gente já vem debatendo na jurisprudência, mas que não tem regulamentação, essa reforma do Código nos trouxe. Um dos exemplos, nós já conversamos aqui em outros programas, é a questão do cuidado. O cuidado ele aparece como um valor a ser considerado dentro do arbitramento de alimentos. O cuidado que eu digo é aquele cuidado que normalmente a mulher que presta esse lugar do cuidado para com o filho, para com a casa, para com os sogros, sogras, pais e mães. Tudo isso passa a ser visto também no momento em que há, por exemplo, a colocação dos alimentos compensatórios, a fixação dos alimentos compensatórios, o cuidado em que essa mulher, de alguma forma, o tempo que ela deixou de trabalhar, o tempo que ela deixou de contribuir aí para obter uma renda, mas que estava ali naquele trabalho invisível, que é o trabalho do cuidado, ele passa a ser considerado para poder ter esse arbitramento dos alimentos. A gente já vem tendo essa construção jurisprudencial há algum tempo. Nós tivemos aí na questão dos alimentos, só para ficar um pouco mais claro, nós tivemos alguns momentos históricos. Então, o primeiro momento que seria aquele momento em que, que havia o divórcio e que a mulher normalmente passava a receber alimentos, geralmente alimentos vitalícios por toda a vida, porque a mulher estava fora do mercado de trabalho. No segundo momento, a gente tem a mulher ingressando em massa no mercado de trabalho e um olhar muito rígido do judiciário com relação a essa mulher que optava, ali dentro de um planejamento familiar ou por outras questões, não exercer o trabalho remunerado durante o casamento e depois do casamento, ali com o divórcio, com o término da união estável, essa mulher ficava numa situação de vulnerabilidade, recebendo alimentos até voltar a estar no mercado de trabalho, e geralmente com um prazo muito pequeno, de 2 a 4 anos. Agora, mais recentemente, nós tivemos uma revisitação nesse lugar da fixação dos alimentos, para que o cuidado, para que o aspecto também do que o casal combinou durante o casamento fosse levado em consideração com relação aos alimentos. Esse, para mim, é um aspecto bem interessante. Outro ponto que eu trago aqui, que eu acho importante, também com relação à filiação socioafetiva, que houve uma mudança, a proposta de uma mudança significativa com relação a isso, porque antes essa alteração e essa vinculação da filiação socioafetiva poderia ser feita em cartório. Com a reforma do Código Civil, é um dos pontos que sai do extrajudicial e passa necessariamente para o judiciário. Então, houve essa alteração quando envolve filhos menores, né? Houve não, né? Está em trâmite na reforma essa possibilidade de alteração. E isso é um dos poucos pontos aí que um cartório passa, né? A advocacia, o extrajudicial passa a ter um ponto aí que a gente pode considerar um retrocesso para o judiciário, né? Voltando para o judiciário, algo que já havia sido tirado. Em grande parte, muita coisa passa agora para o extrajudicial, com a possibilidade de atuação no extrajudicial para poder regulamentar ali os direitos das famílias e sucessões, e isso tem sido uma proposta bastante interessante. Interessante quando a senhora fala na palavra retrocesso. Nós estamos ainda, né, no momento de comemorar, essa é a palavra, o Dia Internacional da Mulher. E nós tivemos aí manifestações, principalmente na Europa, onde as mulheres estavam chamando a atenção, e foi um assunto que a própria ONU se manifestou preocupada com o momento, quando estava sendo colocado que existe um movimento no mundo ocidental principalmente, para que os direitos das mulheres, de alguma forma, eles sejam realmente observados, mas sem perder de vista. Esse foi, portanto, o ponto que gerou realmente um debate, uma ação mais contundente por parte do movimento feminista, contrário realmente ao que vem sendo colocado, fazer com que a mulher volte a ser, portanto, aquela dona de casa que primeiro cuide, portanto, da casa, dos filhos, para depois realmente pleitear, lutar, ingressar no mercado de trabalho, enfim, o fato foi entendido como realmente um retrocesso. Eu deixo esse ponto para ouvir as senhoras em relação a essa questão, doutora Brenda, doutora Carol, como é que, doutora Fabiana, doutora Renata, como é que as senhoras também observam aí essa questão? Ou seja, de alguma forma, o que nós estamos debatendo aqui, a atualização do nosso Código Civil, ele reforça realmente a luta da mulher, as conquistas das mulheres brasileiras? Como é que a gente pode fazer esse paralelo? Doutora Brenda. Vou te falar uma coisa que, assim, voltado para a questão social mesmo, né?
A gente teve muitos avanços, a mulher pode votar, a mulher pode trabalhar, só que parece que o pode virou uma obrigação. Então, hoje, quando uma mulher ela quer ficar na primeira infância com o seu filho, o nosso judiciário hoje, entendo que ele não dá esse respaldo, porque, vamos ser sinceros, de 6 meses a 2 anos, como é que a gente faz com o apagão que a gente tem ali no currículo dessa mulher? Então, virou-se uma real obrigação essa questão de participar efetivamente. E, na prática, o que a gente vê é que, na verdade, houve uma acumulação aí de funções. Ainda existe um movimento, né? Não vou dizer que também os homens não progrediram nesse sentido, mas ainda é um movimento um pouco lento. Então, assim, a mulher sai para trabalhar, mas quando ela chega, ela também tem que ter o segundo turno, cuidando da criança, cuidando da casa. E outra coisa também que eu acredito que a gente precisa observar é que, segundo os dados do IBGE, mais 70% da população recebe até R$ 3.500. O que quer dizer que, se uma mulher engravida e vai ter um filho, nem sempre vai ser nessa condição de combinar, né? Eu fico em casa, então você sai, trabalha e traz o dinheiro para casa. Muitas vezes é por falta realmente, às vezes ela fala assim, eu vou sair para trabalhar, vou receber entre R$2.500, R$3.000 e vou ter que fazer esse mesmo pagamento para uma pessoa que trabalha na minha casa para poder tomar conta dos meus filhos. Ou uma escola integral, pelo período integral. Então, ela acaba meio que sem muita escolha, né? Aquela dinâmica familiar acaba indo por esse movimento. Mas o que a gente vê, inclusive hoje tem livros, né, falando sobre casais que conseguem sobreviver ao primeiro ano do filho, que é uma situação muito difícil, exige muito, né, do homem, da mulher ali, e todo mundo lutando aí pelo seu espaço. A gente vê muito esse divórcio nessa época, e a mulher ficar desamparada, porque a mulher com uma criança pequena, você tem 6 meses, você tem 1 ano, você tem 2 anos para você receber alimentos, aí eu vou dizer que, ao mesmo tempo que a gente teve um progresso nesse sentido, também sinto como um retrocesso quando você vê para a questão social mesmo, sabe? Doutora Carol. Totalmente em complementação à fala da doutora Brenda, provavelmente os mesmos dados do IBGE, que, salvo engano, são de 2023, eles demonstram que justamente essa jornada dupla da mulher, que ainda é muito discrepante na sociedade, o número de horas que a mulher que trabalha fora desempenha com os cuidados com a casa e com os filhos e com os parentes é muito maior ainda do que o número de horas que o homem desempenha nesses cuidados, que aí a gente vai justamente no que a Brenda falou. Ainda há muita desigualdade, né? O que faz com que a mulher, às vezes, se sinta pressionada socialmente a deixar de trabalhar, né, a ficar cuidando dos filhos e da casa, sem falar na desigualdade salarial, que a gente sabe que ainda é muito forte. Ela chega a percentuais absurdos, dependendo da profissão que se fala, da categoria que se fala. Mas hoje, nós que somos profissionais, hoje já estabelecidas nas nossas profissões, eu tenho certeza que nós muito provavelmente desempenhamos mais tempo com os cuidados da casa dos filhos que os nossos maridos, que os nossos companheiros, enfim. Então, essa é uma realidade ainda muito forte na sociedade, Walter, e por isso é tão importante o ponto que a Renata trouxe, que está previsto na reforma do Código, que é disciplinar, normatizar, colocar na lei o cuidado, a economia do cuidado, a gestão do cuidado, como um instituto jurídico a ser apreciado, seja nos casos de fixação de alimentos envolvendo criança, também tem que ser um elemento norteador dessas pensões alimentícias, seja no caso de divórcio, que existe esse apagão profissional, como a Brenda citou. Eu falo para vocês, sexta-feira eu recebi uma sentença de um processo meu, que são 2 profissionais com 30 anos de casamento que se conheceram na faculdade, ambos engenheiros civis, se casaram e ficaram juntos durante 30 anos. E logo no início do casamento, ele recebeu uma proposta para trabalhar no Nordeste. Ela, claro, o acompanhou, mas o que aconteceu? Tiveram 3 filhos. Né? O que aconteceu? Ela, obviamente, se dedicava muito mais horas à casa e aos filhos, não deixou de trabalhar. Ela simplesmente começou a pegar trabalhos esporádicos, com jornada reduzida, e ele deslanchando na carreira. Depois de 30 anos, divórcio. O que acontece? Eles estão em situações, em posições no mercado de trabalho muito diferentes.
né? Nesse caso em concreto, ela já com uma idade mais avançada, a gente sabe que é mais difícil, quando eu falo de mulher é mais difícil ainda, e ela teve esse período de apagão. Aquelas horinhas ali que ela se dedicou a mais do que ele, com as crianças, com a casa, 3 filhos, né? Eles não tinham condições financeiras na época, não tinham faxineira, não tinham empregada. Todos aqueles minutos de dedicação para aquelas crianças, para aquela casa e tudo, fizeram diferença na projeção do mercado de trabalho. E ela super competente, uma profissional super competente, mas é claro que esse matrimônio se dissolve em situações totalmente diferentes. O que aconteceu no meu processo? Foi indeferido o pedido de pensão para ela e o pedido de alimentos compensatórios também. Os alimentos compensatórios, embora se chamem alimentos, eles são uma espécie de indenização por essa discrepância que eu acabei de exemplificar, né? Então, foi indeferido os dois. E aí, Walter, eu te falo, em plena discussão que a gente está com o protocolo de gênero, que a gente já comentou vários programas, sim, talvez seja interessante a gente falar dele aqui hoje também. Ainda assim, eu tenho sentenças que negam tudo, né? Que não olham com a atenção que os processos merecem quando envolvem essas questões de gênero tão importantes. Então, é uma luta diária, né? Quando a gente fala que vem a reforma, está no texto, a jurisprudência é nesse sentido, ainda tem muitos processos que esses direitos não são reconhecidos. Por isso, tão importante que esteja na norma, como instituto, essa economia do cuidado, o trabalho, o cuidado com a casa e com os filhos como realmente um instituto jurídico a ser apreciado em todos os processos que envolvam essas questões de gênero, de cuidado com os filhos e com a casa. Doutora Fabiana. Esse é um tema ainda muito tormentoso, eu acredito, para todas nós, porque por mais que os avanços eles tenham acontecido, ainda há desigualdade, e essa desigualdade não pode ser não reconhecida, sob pena de sermos silenciadas e de não haver um olhar atento. Há avanços, sim, mas é isso, dupla jornada ainda existe, há ainda, às vezes, tentativa de desqualificação da mulher no ambiente judicial a partir do seu comportamento sexual, isso ainda existe. No ambiente aí da atualização do Código Civil, me parece, já ouvi algumas críticas, dizendo que alguns aspectos podem ser prejudiciais à proteção da mulher. Por exemplo, a permissão do pacto antinupcial com renúncia ao direito concorrencial à herança, essa renúncia prévia. Isso, até o momento, doutrinariamente, há controvérsia sobre isso. Há quem entenda que isso viola um dispositivo, artigo 406 do atual Código Civil, que trata do pacto da Corvina, ou seja, não se pode negociar a herança de pessoa viva. Então, se eu estou renunciando um direito previamente, eu estaria tratando de uma herança de uma pessoa que está viva, logo não posso fazer isso via pacto antinupcial. O projeto de lei que trata da atualização do Código, ele vem dizendo expressamente que isso não fere essa proibição de negociar herança de pessoa viva. E nisso a gente tem que ter alguma atenção, porque esse dispositivo, sim, pode trazer uma desproteção. O pacto antinupcial, ele vai vir com características inovadoras, podendo trazer, por exemplo, renúncia a esse direito concorrencial, inclusive podendo trazer aspectos relacionados à guarda e alimentos de filhos e de futuros filhos. E nisso, por exemplo, eu me pergunto, e onde vai estar o melhor interesse da criança no momento do divórcio? Porque, por vezes, estamos falando de futuros filhos, e ainda que sejam já filhos existentes no momento daquele pacto, como será a condição naquele momento do divórcio? Não conseguimos antever isso. Então, eu tenho alguma preocupação em relação a isso, e como, por exemplo, o pacto antinupcial passa por uma escritura pública, então precisa isso passar por um cartório de notas, a tabelião tem que estar muito atenta a observar se aquele pacto não vai violar direitos de igualdade. Eu posso, por exemplo, ter um pacto antinupcial que prevê uma multa em caso de traição da mulher, sem prever a mesma multa para o homem? É uma questão que a gente coloca. Me parece que não. Viola claramente aí um princípio da igualdade. O que a gente percebe
que as normas elas são importantes para ir firmando a passos lentos essa questão da igualdade. Mas, em verdade, a mudança ela passa por uma questão cultural. Então, por mais que a gente tenha aí as normas, eu acho que o debate, trazer isso a público, reforçar os direitos, reforçar até que ponto a mulher ela opta por estar em casa, cuidando dos filhos. Sem dúvida nenhuma, vão existir mulheres, mas isso é uma exceção, essa é a regra, essa opção. E, além disso, eu perguntaria, ainda que ela faça essa opção, certamente ela quer ser valorizada no seu trabalho invisível, que é esse trabalho do cuidado. E, nesse ponto, a reforma tira essa invisibilidade, traz para o debate, algo que nunca foi muito visto, falado. A gente está ouvindo agora, pelo menos, falar em economia do cuidado. Até pouco tempo a gente nem tratava dessa expressão. Então, acho que essas seriam as minhas considerações. Pois não. Não, e para concluir é isso, né, que tenhamos um mundo mais fácil para as mulheres em termos de poder viver, tanto nesse aspecto patrimonial nas relações familiares, quanto até na questão da própria violência. É uma realidade ainda a violência contra mulheres. Mulheres estão morrendo tendo como seu algoz o seu companheiro. A gente vê isso todos os momentos, com os feminicídios acontecendo em números assustadores. Então, por mais que haja avanços, a gente não pode perder de vista os dados, as estatísticas. De forma objetiva, estamos longe de chegar a uma igualdade de direitos, igualdade no aspecto até do próprio respeito. Então, era essa última fala mesmo sobre esse tema. Deixa eu passar para a doutora Renata Cisne. É importante, assim, a gente tem hoje o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero do CNJ. Esse protocolo ele visa justamente trazer ali, jogar a luz sobre uma questão de que sempre que houver um julgamento que tem uma mulher numa condição que pode estar em condição de vulnerabilidade, tem que se colocar uma lupa nesse processo, naquele caso, e aprofundar e tentar trazer uma situação de igualdade material para aquele caso. Porque a igualdade formal ela existe na nossa lei, nossa Constituição está escrita lá. Mulheres e homens são iguais perante a lei. A grande dificuldade vem quando a gente vai para a aplicação prática. A aplicação prática no judiciário, a aplicação prática na nossa vida cotidiana, a aplicação prática socialmente falando mesmo, né, nos aspectos culturais, sociais e históricos que nós temos. Então, nós estamos muito longe ainda dessa igualdade material. Não adianta a gente tentar ao máximo igualar em termos de lei, proteger em termos de lei, se na hora de aplicar essa lei, o judiciário não tiver esse olhar. Então, quando nós temos um protocolo que tenta mostrar isso, ele está falando outra coisa para a gente ao mesmo tempo. O judiciário tem tido uma aplicação machista em sua maioria das vezes. Senão, não seria necessário um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Primeiro passo. Então, nós precisamos ultrapassar os próprios julgadores, Ministério Público e todos os agentes que atuam no judiciário têm que estar atentos, sim, a esse protocolo e àqueles processos históricos e sociais que estão ali introjetados em cada um de nós. Certo? Esse é um ponto. A doutora Fabiana trouxe para a gente algo muito interessante, que é a questão dos contratos, de poder trazer ali no pacto antinupcial algumas questões com relação à guarda, convivência, questões também do aspecto patrimonial do casal. Eu, pessoalmente, vejo com bons olhos, tá, doutora Fabiana? É claro que isso vai depender muito de orientação, né, e do olhar atento dos no caso, registradores, né? Os pactos são realizados, lavrados no tabelionato de notas e registrados. Então, seriam os registradores, tabeliões e registradores. Teria isso. Participação de ambos. Perfeito. Tá. Então, assim, só para esse aspecto técnico ficar bem claro para o ouvinte. Então, passaria pelo crivo, então, de um registrador e de um tabelião para poder ser ali escriturado esse pacto antinupcial ou esse contrato que pode também ser feito ao longo do casamento, ao longo da união estável, repactuando as cláusulas. Por que eu vejo com bons olhos? Primeiro porque questões que envolvam alimentos e guarda, eles não transitam em julgado. Então, mesmo que esteja ali previsto no contrato,
contrato, não quer dizer que aquilo lá vai ser uma lei entre as partes. Aquilo pode ser revisto no judiciário de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente. Pode sequer ser aplicado. Mas tem um indício de vontade ali, de um momento que o casal, em comum acordo, definia algumas questões ali com relação à educação dos filhos, com relação ao encaminhamento daquela família. Faz com que o casal tenha que olhar e pensar no seu futuro. Porque essa é uma grande dificuldade que a gente vê na nossa prática diária nos escritórios. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão em união estável e sequer sabem que estão em união estável. Nós temos pessoas que não sabem quais são os efeitos patrimoniais que um casamento gera. Nós temos pessoas que têm filhos e não sabem quais as consequências com relação a alimentos e guarda. Então, o fato de poder ter esse contrato, né, essa previsão sobre esse assunto da guarda e alimentos, pelo menos faz com que o casal tenha que conversar e, de alguma forma, aprofundar em determinadas questões. Então, por isso eu vejo com bons olhos, por não ser algo determinante, então o melhor interesse da criança e do adolescente está protegido e pode ser aplicado, e segundo, porque faz com que as pessoas tenham que se debruçar sobre algo tão importante que muitas vezes isso não acontece no primeiro momento. Então, eu achei interessante, acho sim que é algo que vai trazer uma nova perspectiva para esse momento de formação de uma nova família, seja pela união estável, seja pelo casamento. Com relação ao aspecto do cuidado, a economia do cuidado ela tem sido muito dita, até porque foram feitos estudos. E esses estudos mostraram para a gente que hoje, se o cuidado não remunerado, feito na maior parte das vezes pelas mulheres, fosse colocado em termos de economia mundial, ela estaria equivalente à quarta ou quinta economia do mundo, se fosse remunerada. Então, isso mostra o quanto tempo as mulheres vêm trabalhando, vêm ali exercendo suas funções de forma invisível, não remunerada, e isso sequer era falado. Então, quando a gente começa a trazer isso em dados, em números, mostra o tanto de vulnerabilidade que isso tem sido imposta para as mulheres dentro do nosso processo de formação histórico e social. Então, só o fato da gente trazer a questão do cuidado para uma conversa como essa, que é numa rádio importante como essa, na Rádio Justiça, né, um lugar de formador de opiniões, que faz com que as pessoas, pelo menos, pensem um pouco e coloquem isso numa régua de medir, por exemplo, quando for fazer uma partilha de bens, quando for colocar ali uma questão dos alimentos para os filhos e para ex-cônjuges, a gente possa falar sobre a economia do cuidado, e isso já traz a gente para um outro nível de debate. Porque não é só uma questão de ter lei, é uma questão da aplicação da lei. Então, nós temos que estar atentos de que forma essa lei vai ser aplicada. Então, a reforma do Código ela traz alguns pontos ali, e para abrir um outro debate sobre a questão das mulheres aqui, a questão da herdeira necessária, né? Da questão dos herdeiros necessários. E aí eu trago... já está se coçando aqui para falar. A questão dos herdeiros necessários, porque hoje nós temos uma reserva de 50% do patrimônio, né, de cada uma das pessoas, que eu posso dispor livremente, e outros 50% necessariamente vão para esses herdeiros, né? Nós temos ali toda uma ordem, e nessa ordem tem ali a questão dos filhos, dos ascendentes, do cônjuge. Então, nós temos essas pessoas que, de alguma forma, estão protegidas. Pela reforma do Código, há uma intenção de extinguir a questão dos herdeiros necessários. Ou seja, eu poderia dispor livremente desse meu patrimônio. E aí a questão é tirar esse cônjuge desse rol dos herdeiros necessários. A partir do momento que eu tiro esse cônjuge, quem será que fica no estado de vulnerabilidade? Será que é o homem ou a mulher? Eu acho que é uma pergunta importante para a gente fazer, para ver se a gente tem condições de evoluir para algo nesse sentido. Esse debate está em aberto e é super profundo. Temos doutrinadores de todos os lados, polêmico. Né? Uma turma defende, outra turma ataca. Então, assim, a gente está nesse momento ainda de bastante construção. Eu vou dar minha opinião, tá? Eu acredito que a gente ainda não está no momento de evolução para isso. Eu acho que a gente tem que ter condições de que as partes possam optar por regimes de bens que, de alguma forma, afaste, sim, o herdeiro. Então, o que hoje nós não temos, né? Hoje nós não temos um regime de bens que, caso eu queira renunciar ao meu direito à herança, eu posso optar por um regime de bens pelo qual eu não tenho esse direito. Hoje eu não tenho como fazer isso. Então, a gente precisa ter ferramentas jurídicas para que a gente possa, sim, optar por um regime que o outro não participe dos efeitos sucessórios decorrentes do falecimento da outra parte, mas, ao mesmo tempo, tirar o cônjuge do herdeiro necessário, do rol de herdeiros necessários, gera uma situação de vulnerabilidade para toda a sociedade que nem sempre
sempre tem condições, conhecimento suficiente para compreender quais são os efeitos pela morte da outra parte. Né? E aí a gente deixa a outra parte, geralmente a mulher, numa situação de muita vulnerabilidade se a gente retira ela do rol. Mas eu gostaria muito de ouvir as colegas a respeito desse tema. Deixa eu começar com a doutora... Vamos lá, doutora Brenda. A minha opinião é muito parecida com a da Renata. Eu sou super contra. Eu acho que assim, a gente levou um tempo para conseguir ter esse avanço de colocar o cônjuge até como concorrente, né? E aí algumas pessoas até defendem, tira a concorrência, mas mantém ele ali no rol de herdeiro necessário. Porque hoje, né, Walter, como é que funciona? Nos regimes comunitários, na verdade, assim, tirando o regime da comunhão universal de bens, se a pessoa falece, ela tem nos bens comuns a meação, nos bens particulares, ela tem ali a herança, que aí a pessoa o cônjuge entraria como concorrente dos ascendentes e dos descendentes, né? E aí tem gente que fala assim, mantém o cônjuge como herdeiro necessário, ou seja, não poderia dispor 100% ali, né, do seu patrimônio, e tira ele da concorrência, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que foram muitos anos para conseguir chegar nesse avanço que a gente tem de proteção, porque isso, na verdade, é uma proteção. A gente estava falando aqui em relação à economia do cuidado, inclusive sobre o protocolo de gênero, mas a gente ainda tem isso muito no papel. É muito difícil. A gente tem um judiciário muito masculino, a gente tem, até mesmo na nossa própria doutrina, se você for ver a quantidade de homens que escrevem e a quantidade de mulheres que escrevem, né? E assim, e muitas vezes não é porque não tem uma mulher competente ou porque não tem uma mulher que possa estar ali à frente escrevendo, é porque, de fato, existe isso. Quantas vezes a gente tem que reduzir, eu mesma esse ano, reduzi muito a minha carga de trabalho para poder conseguir acompanhar melhor os meus filhos. Porque o ano passado, trabalhando como eu estava, não conseguia ir numa reunião de escola dos meus filhos. Então, você imagina, isso muitas vezes é aquilo que a doutora Fabiana colocou, é cultural. Né? A gente teria que vencer também essa questão da cultura, porque quando você vai, por exemplo, para países europeus, alguns, você vê assim, não, essa licença maternidade aqui pode se escolher quem é que vai ficar em casa, é o homem ou a mulher, né? Alguns têm até assim períodos, né? Tem X meses ali onde os dois vão ficar afastados para poder tomar conta da criança e depois se opta quem é que vai ficar indo lá. Então, não necessariamente a mulher. Aqui não. Aqui você vê, às vezes, a dificuldade que um homem tem. Eu lembro que quando eu tive meu filho, a licença para o homem era muito curta. Hoje que a gente tem aí um pouco estendida. E mesmo assim, quando a gente... É opcional, inclusive, né? Assim, no sentido de se estender quando é CLT, né? A gente vê isso mais pro... Não, mas a gente... mas a gente tem uma licença que é um pouco, acho que é 20 dias, 30 dias, que 20 para o serviço público. Isso. Mas o que a CLT também pode escolher, pode optar por fazer isso, mas me parece que tem ali umas questões, não sei se fiscais e tal, que poderiam fazer esse abatimento, mas aí também nem todo mundo entraria nessa questão, né? Então, assim, realmente, eu acho que a gente demorou para conseguir esse avanço, quando consegue, aí a gente vai ali e tira. Entende? Para mim, a gente ainda concordo com a Renata em gênero, número e grau. Não estamos nessa fase de fazer algo tão drástico em relação à proteção, como eu coloquei aqui, né? Muitas vezes não é nenhuma escolha. Muitas vezes é mesmo a vida levando, a dinâmica social da coisa, levando para aquilo dali. E falando sobre protocolo de gênero, eu não conheço até hoje, a não ser que tenha saído recentemente, mas pelo menos nos meus processos, eu peço, ninguém nem fala, tipo, ninguém nem comenta a respeito disso. Sobre a questão da economia do cuidado. A gente tem algumas decisões, mas assim, ainda são muito poucas essas decisões, né? E aí a gente vê a questão de guarda compartilhada, no sentido de que deveria se compartilhar as responsabilidades, mas aí a gente começa a ver uma guarda compartilhada onde a pessoa vê um dia na semana, finais de semanas alternados, essa pessoa não participa praticamente de nada e não quer que isso tenha um impacto na pensão alimentícia, né? Sendo que, quando você vai ver, às vezes 70%, 80% do tempo do cuidado é da mulher ali, entendeu? Então, assim, entendo que deveríamos manter. Doutora Carol. São muitos temas, né? A Brenda ainda puxou mais uns 10. Pois é. Mas vamos tentar organizar aqui.
Em relação ao protocolo, eu adiro o que minhas colegas disseram. Apesar de ser um documento obrigatório para apreciação dos magistrados nos processos que tenham qualquer questão de gênero em evidência, eu tenho colocado como destaque no início da peça. Eu despacho, eu levo memoriais e ainda assim tem decisões que simplesmente ignoram a fundamentação por meio do protocolo, simplesmente ignoram. Então, a gente está caminhando, mas realmente a passos lentos, né? Seja na esfera social, como na aplicação no judiciário, que estão em conjunto, né? A partir do momento que a gente começa a divulgar, fala mais, a gente fortalece o protocolo, fortalece a busca pela igualdade. E em relação ao cônjuge, que eu acho que é a grande polêmica dessa reforma do Código, que mais a gente vê nas notícias é justamente a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. Ou seja, se eu quiser fazer um testamento excluindo meu marido de herdeiro, eu posso, se esse texto for aprovado. Baseado em quê? Pode ser excluído? Ele ser agressivo? Sem motivação. A proposta é essa. E aí tem casos... vai poder deixar para o seu marido, mas a princípio ele não vai estar no rol dos herdeiros necessários. Exatamente. Falei o contrário. Mas pode ser o contrário também? Se eu quiser fazer um testamento e deixar, ele fica resguardado. Exato. Se eu não quiser, entende-se que o rol que segue é algo da lei, né? Primeiro, exato. Né, com alteração, no organizando, caso, né? É o contrário. A renúncia por meio do pacto antinupcial é uma outra polêmica que a doutora Fabiana e a Renata comentaram. Que também está prevista no Código, mas a exclusão ela independe de testamento. É o seguinte, se for aprovado o texto como está, o cônjuge ele não é herdeiro necessário. Né? Ele já não é herdeiro necessário. Existe um dispositivo na reforma que fala, eu posso deixar uma herança para o meu cônjuge, meu companheiro, por meio de testamento, mas a pergunta que a gente faz é, quem faz testamento no Brasil hoje? Né? 2% parece. Assim, são números irrisórios. Então, essa é a grande polêmica do Código, e aí uma questão de fato importante. Nós estávamos lá no dia que o grupo de juristas que fez esse anteprojeto, na época era anteprojeto, hoje é projeto de lei, para a reforma do Código, apreciaram os dispositivos, discutiram, deliberaram, inclusive a Brenda foi uma pessoa que chamou muita atenção na hora para isso. Gente, como é que vai ser isso, a exclusão? E eu concordo com as duas. A gente não está hoje no Brasil, isso pode gerar, se aprovado, situações de muita desigualdade, principalmente quando eu falo da mulher na relação conjugal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu falo. Se a mulher não é meeira, ou seja, não está naqueles regimes de bens que ela tem meação, ou se não existem bens em comum do casal, se só existe um bem particular naquele casal, no falecimento dele. E se esse bem particular, se é um valor, por exemplo, uma quantia em dinheiro que foi herdada por ele, ela vai ficar totalmente excluída, ela não vai ter direito a nada. Aí muitos argumentam no seguinte aspecto, mas ela vai ter o direito real de habitação, que é o direito do cônjuge viver até o fim dos dias dele naquele imóvel que era utilizado como residência do casal. Mas fato é que a maioria da população brasileira hoje não tem essa cultura preventiva de fazer um testamento. Então, tirar o cônjuge ou companheiro desse rol de herdeiros necessários, eu acho que ainda é um caminho perigoso no nosso ordenamento jurídico. Eu acho que a gente não está pronto para isso. Ou seja, se não tiver no testamento, suponhamos que essa questão ela avance, né? E chegue, portanto, a uma conclusão, só para tirar a dúvida do nosso ouvinte, né? Suponhamos, então, que não teve o testamento, não tem o testamento, fica valendo o quê? Quer dizer, essa regra de excluir o cônjuge como herdeiro só vale se tiver o testamento, se não tiver, como é que fica? Não, pela proposta da reforma do Código, ele sai do rol de herdeiros necessários, ou seja, se o marido tiver filhos, os filhos serão os herdeiros, mas ela não. A cônjuge ou companheira não será a herdeira necessária. Ou outro. Ou seja, se tiver filhos, que é a primeira classe, ela já fica fora dessa herança, pela proposta, né, que muitos falam que é o retorno do mini-cônjuge. Né, que na legislação anterior o cônjuge não fazia parte do rol dos herdeiros necessários, aí houve esse progresso, como a Brenda falou, e a proposta que se faz agora é de retirá-lo dessa condição de herdeiro necessário.
Já tem gente aí com a luzinha Só acesa. para eu esclarecer, isso também não é à toa, né? Eles fizeram essa proposta porque hoje o tempo de relacionamento que se tem aí por dados é em torno de 13 anos. Então, eles justificam essa proposta em cima disso. Ah, não, mas aí a pessoa tem filhos e às vezes já assim, já passou por 2, 3, 4, 5 casamentos e aí, né? Eles justificam isso. Mas a gente também tem muitos casais ainda que vivem muitos anos. E outra coisa também que eu acho muito importante de dizer é que, assim, é querer desvalidar um relacionamento que, às vezes, tem 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, que está ali no final da vida. Às vezes, e muitas vezes isso acontece, né, principalmente na velhice, que a gente está vendo muito essa desvalorização das pessoas que são idosas hoje. Hoje a gente já fala até assim, sobre essa questão do abandono afetivo em relação aos idosos também, né? Muitas vezes os filhos somem, não é verdade? Quem fica aí acompanhando e fazendo e vivendo os últimos anos, ainda que sejam 2 anos, 3 anos e tal, quem fica ali naquele cuidado com aquela pessoa, muitas vezes, no final da vida, é o cônjuge, né? Bom, como nosso tempo já acabou. A primeira hora já venceu. Tá, no intervalo eu falo. Mas vamos ter mais uma hora, né? Vamos ter mais uma hora. A doutora Renata pediu a palavra, como também a doutora Fabiana, todas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a gente sai para um rápido intervalo, voltamos, vamos ter mais uma hora pela frente para a gente avançar nesse e também em outros temas. Peço licença. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 3 minutos. Estamos de volta, já retomando aqui o nosso debate. Está quente, né, no bom sentido, com muitas informações e também com um time desse, né, só de especialistas no tema que nós estamos aqui hoje abordando. A proposta do tema é justamente essa, né? No caso, a reforma ou então a atualização do nosso Código Civil. Hoje estão aqui conosco a doutora Ana Carolina Sena, que é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família que é o IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Doutora Renata Cisne, que é advogada especialista no Direito de Família e Sucessões e é a diretora do IBDFAM. Doutora Brenda Viana, que é advogada especialista no Direito Civil e Processo Civil, preside a Comissão de Assuntos Legislativos do IBDFAM, aqui da nossa capital federal, como também a doutora Fabiana Perillo de Farias. Ela que é mestre em Direito, graduada em Direito pela UNB, tabeliã do 2º Ofício de Notas e Protestos de Brasília. Anteriormente ocupou, portanto, aí cargos como juíza de Direito do TJ, aqui do nosso Distrito Federal, e também procuradora do Banco Central. Bom, deixa eu voltar aqui com a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, esse assunto, né, onde entrou, portanto, a questão, né, de herdeiros necessários, falou também muito aqui na questão das pessoas, de alguma forma, registrarem, portanto, ali a questão dos seus bens, se dividem ou não dividem, enfim. Onde é que entra realmente os cartórios nessa discussão e que já está sendo debatido nessa questão da reforma ou atualização do nosso Código Civil? Muito bem, eu acho que os tabelionatos de notas entram em conjunto com os advogados na questão do planejamento sucessório. Então, hoje, há 2 grandes instrumentos de planejamento sucessórios, que é a doação em vida, e nisso é possível fazer com diversas cláusulas restritivas, reservando o usufruto. Isso é só para rico ou pobre também pode fazer o testamento? E tem o testamento, que é uma forma de planejamento sucessório. Em termos de custo, o testamento ele é um ato notarial de baixo valor, então não é a questão remuneratória que impede a lavratura deste ato, mas é o desconhecimento. E a cultura. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de falar sobre a morte. Fazer um testamento parece que você está, entre aspas, se despedindo, chamando a morte. Quantas vezes? E esse ato do testamento é um ato feito de forma muito solene no cartório, em que só pode lavrar o próprio tabelião ou o seu substituto.
Então, a gente passa a ter muito contato com as partes. Por exemplo, no meu caso, todos os testamentos são lavrados por mim. Então, eu acabo tendo muito contato com as partes que procuram. E, em geral, quando é uma pessoa nova, ela já chega justificando. Ai, olha, eu não estou doente, não. Mas é porque a pessoa quase se desculpa por estar procurando fazer um testamento. Ah, mas é porque eu tenho muita preocupação, porque eu que, na verdade, tenho um irmão de coração e eu tenho medo disso acontecer alguma coisa comigo, e eu que sustento, eu que pago a faculdade. Então, você nota que ainda há uma dificuldade das pessoas buscarem se planejar. E, nesse caso, é um planejamento para a morte, é dizer como os seus bens serão destinados após a morte. Então, eu acho que são dois aspectos. Não diria que é o aspecto remuneratório. O pobre, entre aspas, pode fazer um testamento? Pode, e é acessível, dizendo da realidade do Distrito Federal. É bastante acessível. Mas o que eu vejo é desconhecimento. A pessoa ela não sabe nem sequer o que acontece com seus bens após a morte. E, em geral, há muito desconhecimento. A pessoa fala, eu acho que vai ficar para o meu marido, não é? Ou não. Inclusive, a preocupação que eu tenho de uma reforma do Código alterar o que o senso comum já imagina é o quanto isso vai impactar e vai romper, eventualmente, com a expectativa das pessoas. Então, é esse o ponto. Em relação a testamento, eu acharia muito interessante que houvesse um incentivo do legislador, que é uma forma de se pensar assim: como eu quero que o meu patrimônio, a quem deve pertencer o meu patrimônio, ou parte do meu patrimônio, já que a gente tem liberdade para atestar quando há herdeiros necessários, tão somente da metade. E nisso é um ponto, também é uma questão cultural, essa proteção estatal. Uma vez eu atendi eu acho que ele já era até brasileiro naturalizado, não me lembro bem, mas era um canadense, para um testamento. Quando ele descobriu que ele não poderia dispor de 100%, ele ficou completamente irritado, porque ele falou assim: no meu país, eu digo como meus bens vão ficar totalmente. Como assim? É o Estado que está me dizendo que não? Ele falou: eu tenho um filho que mora no Canadá, que eu não tenho mais qualquer vínculo com ele há muitos anos, e eu não posso agora, então, dizer que eu quero que 100% dos meus bens fique para outra pessoa que não para esse meu filho? Eu falei: infelizmente não. E ele ficou muito, muito chateado. Inclusive, o testamento não foi lavrado porque a vontade dele não poderia ser cumprida. Então, eu acho que valeria muito a pena a gente trazer, e aí talvez, como aqui, trazer aos ouvintes, trazer por meio da educação, trazer talvez por meio da novela, a ideia do que é um testamento, que isso é possível de ser feito, e muitas coisas se resolvem. E o que eu noto é que quando a pessoa chega para lavrar um testamento no cartório, ela já pensa nisso há anos. E ela, inclusive, sente um alívio imediato. Então, eu brinco que assim, eu sempre ganho um bombom, um pano de prato, porque a pessoa fica tão feliz. Eu falo: gente, mas é o meu trabalho. Ela fica tão feliz que ela fala: não, que alívio. Eu há anos penso sobre isso. Então, está resolvido mesmo. Existe uma dificuldade cultural de fazer esse passo, que é se planejar posteriormente. Então, realmente, hoje é uma questão que a gente nota que ainda é uma questão de classe. Eu acho que é por questão mais de conhecimento do que remuneratório. As pessoas que buscam testamento são pessoas que têm um grau de instrução maior, eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, ainda falta muito conhecimento em relação ao direito das sucessões. E aí tem um aspecto muito interessante, que é uma transformação que está por vir. E falando já em transformação, tem aí muito em breve o Congresso do IBTVAN, que vai tratar das transformações. E essa transformação em relação ao testamento hoje, podemos fazer um inventário no cartório, ainda que haja testamento? Sim, do ponto de vista nacional, sim, isso veio com a resolução do CNJ 571 de 2024. Em vários estados, isso já acontecia no DF desde 2018. Mas o Código Civil, se o PL for aprovado como está ali no projeto, vai dar um passo além, porque hoje a gente pode fazer o inventário tendo um testamento, desde que exista uma expressa autorização do juízo sucessório nos autos da abertura, registro e cumprimento de testamentos. Eu preciso do judiciário ainda.
eu preciso incomodar um pouquinho o judiciário para o que é muito simples, porque ele vai olhar simplesmente a cédula do testamento e verificar se há vício extrínseco. E hoje ainda há essa necessidade. Com a reforma do Código Civil, se aprovada, não haverá. O próprio tabelião de notas vai lavrar uma escritura de abertura de testamento, por exemplo, testamento cerrado, registro e cumprimento do testamento. E quem, de novo, vai participar para fazer essa salvaguarda de eventuais direitos, como um fiscal da lei, o Ministério Público. Então, a gente vê um caminho de realmente fazer essa extrajudicialização. Não há necessidade de um magistrado que tem uma demanda enorme, com uma complexidade gigante, olhar uma cédula, porque é exatamente isso, olhar uma cédula de testamento, uma certidão de testamento e verificar se os requisitos extrínsecos foram preenchidos. O próprio tabelião de notas, que é quem, na sua grande maioria, confecciona esses testamentos, claro que há os testamentos particulares, e nesse caso também caberia ao tabelião de notas fazer o registro e cumprimento do testamento particular. Eu vejo assim, de forma muito entusiasta essa possível transformação e reforma para aliviar o Poder Judiciário e dar celeridade aos inventários. Hoje a gente consegue lavrar um inventário muitas vezes em 3 dias. Um divórcio sem bens, no mesmo instante, havendo a participação do advogado, ele com seus clientes, ele vai chegar em um cartório de notas aqui no Distrito Federal e ele vai sair com a escritura e com aquele casal divorciado. Se houver bens, aí eventualmente leva-se aí 2, 3 dias. Então é algo muito, muito rápido. E quem ganha é a sociedade com tudo isso. Então, eu me lembrei dessa questão da reforma do Código Civil do Testamento e dessa ampliação da participação dos cartórios nos inventários com testamento, uma alteração que vem aí para somar. Doutora Renata, eu sei que a senhora fez várias anotações aí. Eu fui anotando aqui, mas é porque a gente vai aprendendo, vai anotando os conhecimentos. Então, Walter, na verdade, assim, o testamento, a gente vê um pouco dessa mudança de conversa sobre a questão do planejamento sucessório com a pandemia. Para mim, a pandemia foi realmente um corte. Antes a gente não falava nada disso com os clientes, né? Dificilmente a gente era procurada por clientes para falar sobre testamento, sobre planejamento sucessório. Isso vem se ampliando um pouco a pouco, porque a pandemia nos colocou um pouco de frente com a morte, né? E com os efeitos que a morte traria. Então, dentro do testamento, é importante a gente lembrar que, além de questões patrimoniais, a gente pode trazer ali questões existenciais. Por exemplo, reconhecimento de filhos, colocar ali conjugado com algum direito que aquela pessoa tenha, um dever também alimentar para com outra pessoa, você pode trazer essa previsão em testamento. Então, tem questões existenciais também. Não necessariamente o testamento trata só de questões patrimoniais. Então, é importante a gente fazer essa observação. E outra coisa, o testamento ele não é definitivo. Então, se eu fiz o meu testamento, amanhã nasceu um outro filho, amanhã eu rompi com aquela pessoa para quem eu de alguma forma beneficiei com o meu testamento, um novo testamento revoga o anterior, ou eu posso simplesmente revogar o testamento. Então, assim, não é algo necessariamente definitivo. Se eu quiser que ele perpetue no tempo até o momento da minha morte, ele vai ter validade no momento da minha morte. Se eu quiser que eles alterar, isso também pode ser feito em vida em qualquer momento. Interromper totalmente, revogar ele completamente, então não é algo definitivo. Então as pessoas às vezes também têm muito medo disso. E terceiro ponto, um testamento feito em cartório, né? Esse testamento ele só vai ser aberto para o conhecimento das pessoas após o óbito. Então, as pessoas não têm acesso, por exemplo, eu quero saber para quem meu pai deixou, né, o testamento do meu pai, para quem que ele beneficiou. Tem que ser avisado para a família ou pode ser feito assim de forma... Hoje, quando a gente vai fazer a abertura do inventário, a gente busca uma certidão, que ela é emitida pelo SINSEC. Nessa certidão diz se a pessoa deixou o inventário ou não em qualquer cartório do Brasil. E eu só vou ter acesso ao teor do testamento com a morte daquele que fez o testamento. Sim. Então, não necessariamente precisa ser alguma coisa pública, que às vezes as pessoas também têm um pouco de resistência. Público, né? Chama testamento público, então eu falo assim, não, mas às vezes eu quero beneficiar um filho que tem uma situação de vulnerabilidade maior, então eu não queria que aquele outro filho ficasse sabendo agora, enfim. Então, não necessariamente o teor do testamento ele é público, né? Assim, não necessariamente não, ele não é público. Muito importante essa ressalva. Muito importante, porque realmente as pessoas muitas vezes fazem o testamento e não querem que tenha publicidade. E até bem pouco tempo,
havia publicidade irrestrita. Essa publicidade restrita, ou seja, hoje uma pessoa consegue uma certidão de testamento no cartório tão somente se for a própria testadora ou qualquer outra pessoa possuindo a certidão de óbito após a morte. E antes não era assim. Então, isso também foi um ato normativo do CNJ que restringiu, eu acredito que de forma muito salutar, porque havia, às vezes, as pessoas procurando o cartório para revogar um testamento, porque alguém da família descobriu o seu teor e começou a pressionar o testador, dizer que aquilo é injusto, isso na melhor das hipóteses, né? Pressionar psicologicamente. Então, às vezes, acontecia da pessoa querer revogar. Então, muito obrigada. Eu esqueci de trazer essa ressalva. E um outro ponto que eu acho interessantíssimo é o tal do testamento vital, ou aquelas diretivas antecipadas de última vontade, que é aquele momento que não necessariamente você, em plenas condições, apenas uso das suas faculdades mentais, você pode fazer algumas determinações ali no documento público também, de como você gostaria de ser tratado, caso você tenha alguma situação em que você não possa expressar a vontade. Então, sofri um acidente e estou em coma. Nesse documento eu já posso colocar ali alguns limites da atuação médica, quem que eu gostaria que ficasse responsável pelos meus cuidados, quem que eu gostaria que fizesse a gestão do meu patrimônio nesse momento em que eu estou incapaz. Então, é algo muito interessante, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Assim como a morte é certa que vai acontecer com qualquer pessoa, um acidente, uma situação de incapacidade temporária ou permanente também pode acontecer com qualquer um. Então, facilita a vida da família, porque não tem que tomar grandes decisões, porque a pessoa já tomou em um momento em que ela estava ali plenamente capaz. E, segundo, já também me direciona ali de como eu gostaria de ser tratada naquela situação em que eu estou vulnerável. Então, é um documento que eu acho muito interessante e é um documento também feito em cartório, né, que pode ser feito em cartório. Se tiver um auxílio de um advogado, é sempre melhor, porque vai ali trazer para o campo da consciência as consequências das escolhas. Então, esses pontos. E aí, já posso abrir outro assunto aqui para os colegas da reforma? Sim, vamos lá. Já falando em transformação, um outro ponto que eu achei muito interessante da reforma do Código, e ainda conversando aqui um pouco também pautada pelo Dia da Mulher, é a questão do reconhecimento da paternidade. Né? O que acontece? Hoje, quando nós temos uma situação em que o pai não reconhece o filho, porque eu não tenho a procuração do pai para poder registrar em nome do pai, ou o pai não vai até o cartório para fazer o registro, colocar o seu nome no nome do filho, a mãe tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade, né? Ou a mãe ou o Ministério Público, eles ajuizam essa ação para buscar, então, o pai. A reforma do Código, ela inverte um pouco essa lógica. O que ela propõe? E eu achei interessantíssimo também, muito bacana. A mãe vai até o cartório, fala quem é o pai, né? Nomeia o pai, o cartório faz a notificação para aquele pai de que há uma indicação de paternidade ali. E aí, se o pai concordar em colocar o nome, ótimo. Se não concordar, o pai que vai ter que entrar na justiça com uma ação negatória de paternidade. Opa. Então, a gente inverte a lógica agora para jogar para o homem a responsabilidade e tirar um pouco da mulher, algo que é tão importante aí. Só complementando, Carol. ele pode fazer o DNA, ele é notificado tendo a possibilidade de fazer o DNA. Ou seja, ele se negando a ele que vá na justiça, o que é justo, né? Porque ele tem a possibilidade ali de comprovar que ele não é o pai, não basta falar que não é o pai. Aqui a gente vai ter alguma questão social envolvida. Porque pode acontecer desse pai indicado, desse suposto pai, dizer: oficial de registro civil, eu tenho sim interesse em fazer o exame de DNA, porque eu acredito que eu não sou pai. Mas quem vai arcar com esse custo? Eu não tenho condição. Então, há algumas questões que vamos precisar ver como solucionar, como resolver isso. Isso pode acontecer. Uma coisa interessante da reforma nesse ponto é que a intimação ela vai ter que ser pessoal. Ou seja, o registrador civil vai ter que encontrar aquela pessoa e entregar pessoalmente, e esse é um cuidado realmente importante de ser feito. Caso ele tente, não vai ter como fazer uma notificação por edital. Diferentemente do divórcio impositivo, que vai caber notificar por edital. A notificação é pessoal, ou seja, aquele que foi indicado, ele tomou conhecimento. Aí, se ele ficou inerte, não falou nada, o nome dele vai para a certidão mesmo. A única questão que eu fico pensando é essa: se ele informa, eu quero sim fazer o exame de DNA, mas quem vai custear, já que eu não tenho como custear?
Como isso vai se resolver? Eu imagino que na prática, né? Acredito que ele vai ter aplicação negatória, né? Pedir justiça gratuita ali os benefícios do Estado para poder arcar com pagamento. Eu penso que pelo que está lá na legislação, é claro que alguns caminhos, e a gente vai, caso aprovado, a gente vai precisar compreender como a jurisprudência vai se comportar, né? Como isso vai ser julgado. Mais uma linha para seguir um pouco a vontade do legislador, né, a vontade ali do que está no texto, seria realmente preservar e fazer com que esse caminho de buscar negatório seja realmente do pai. E, claro, caso ele não seja o pai, tenha arcado com valores de pensão e tudo mais, pode caber depois uma ação de indenização aí por eventuais danos. Então, assim, não é uma indicação irresponsável, né? A mulher tem que estar atenta que essa indicação tem que ser uma indicação responsável e que, caso aquele não seja o pai e tenha as consequências, elas podem vir no campo da indenização, né? E a gente está tratando como se fosse também uma questão de desonerar a mulher, com certeza tem essa questão também, né? Tirar um pouco esse peso, né? Mas principalmente entendo como um direito muito da criança, porque se você for ver, hoje em dia nós temos milhares de crianças no Brasil registradas sem o nome do pai. E aí, né, assim, acontece isso que a gente vê culturalmente das escolas hoje também não terem mais as datas festivas, por exemplo, Dia dos Pais e tal, por conta dessa questão, né? Também me preocupa, porque agora a gente veio, já falando também sobre transformações, vamos convidar as pessoas para ir no congresso que vai acontecer agora 7, 8 e 9 de maio, né? Mas a gente teve uma decisão, recente, que foi a decisão do caso dos Cravinhos, né, dos irmãos Cravinhos, que foi aí essa questão da destituição da paternidade, né, da desfiliação, né? Então, assim, aí a gente também entra, porque, querendo ou não, a paternidade e a maternidade, ela gera reflexos e efeitos jurídicos. Então, a obrigação de pensão alimentícia, a questão do cuidado, a questão de herança, então, que são coisas extremamente importantes, né? E lembrando que hoje a gente tem também essa possibilidade de que, se houve esse reconhecimento dessa paternidade, ou então que ela tem acontecido aí de maneira legal, né, como obrigatória ali dentro dos prazos que a gente tem estabelecido em lei, então, se estava dentro do casamento, enfim, e aí se presume que aquela criança era filha daquela pessoa, se registra no nome daquela pessoa, quando ela faz 18 anos, ela pode também contestar esse reconhecimento, né? Não é só o pai que pode entrar com essa questão. Então, é importante. São muitos avanços que a gente está tendo, inclusive cultural e social, porque, querendo ou não, a gente encontra também situações em que aquele pai ou aquela mãe abandonou totalmente aquela criança, ou que ela sofreu ali. Hoje em dia a gente tem mais consciência a respeito de narcisismo, dentre outros transtornos aí. E aí ela sofreu muito e ela não quer mais carregar. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com... Como é que era o nome dele, gente? O Venoso? Não? Venoso. Venoso? Silvio. Não, gente. É o Zeno, maravilhoso. Eu fiz uma entrevista com ele no meu primeiro congresso de IBDFAM. E aí eu tenho esse vídeo até hoje. Eu pergunto para ele: você acha que é possível tirar o nome do pai do registro e tal? Eu tenho esse vídeo, vou colocar lá para você, vou postar. E aí ele pegou e falou assim: olha, entendo que deveria ter, né? E olha para você ver, isso foi em 2018. Ele entende que deveria ter e tal, mas o nosso ordenamento hoje não tem essa possibilidade. E olha o avanço de 2018, quando eu fiz essa pergunta para ele, né? Para agora, 2025, a gente com essa decisão aí, realmente tendo aí essa desfiliação em razão desse abandono realmente que aconteceu, né? E que aí você tira dessas pessoas que passaram uma vida, às vezes sendo maltratado ou abandonado, essa obrigação de ter que prestar no final da vida alimentos, como a gente tem visto muitos casos hoje relatados nas redes sociais, de as pessoas serem surpreendidas com a ação de alimentos de pai ou de mãe, enfim. Doutora Carol, tem um assunto, a senhora fica à vontade que a senhora queira continuar no assunto, está perfeito, mas eu tenho outro assunto aqui que eu gostaria de trazer como provocação, né, já que é um assunto muito interessante. Depois eu vou dizer para a senhora quem foi que eu conversei hoje sobre o tema, eu tenho certeza que as senhoras conhecem perfeitamente, ou seja, um caso que não se deu aqui,
foi fora, mas a gente buscou justamente que lição se tirar deste fato que não ocorreu aqui e tirar essa lição aqui no nosso país. Ou seja, uma questão onde foi feito um tratamento de fertilização in vitro e claro, e a pessoa que enfim, submeteu, portanto, a esse tratamento, 38 anos de idade, ela que já tinha, portanto, aí armazenado, portanto, aí todo o seu material genético, ela então pediu, está na hora e fez, portanto, o tratamento, só que na hora de certa forma, de fazer com que o embrião fosse implantado, entrou, portanto, o embrião errado, ou seja, a pessoa esperava, portanto, uma criança branca, loira, dos olhos azuis, e quando a criança nasceu uma criança negra, ou seja, houve, portanto, erro e, evidentemente, que foi imediatamente constatado, o fato foi andando, a justiça foi acionada, 6 meses depois, a justiça determinou que a criança fosse entregue, portanto, aos pais biológicos. E essa pessoa, então, ficou, eu que passei a ter amor por essa criança, 6 meses depois, cheguei com um filho que me amava e saí com um carrinho de bebê vazio. Foi, portanto, a expressão dela. Um fato que se deu, portanto, nos Estados Unidos, e evidentemente que a pessoa que nós ouvimos foi a doutora Maria Berenice, que eu tenho certeza que conhecem, e claro, conversamos com ela. Que estará no nosso congresso. Eu tenho certeza que sim, né? Eu também gostaria e o assunto pendeu para a inseminação caseira, né? Que é onde é um ponto que, de alguma forma, pode evoluir no debate nesse campo que nós estamos aqui abordando sobre atualização, reforma, portanto, do nosso Código Civil? É um tema super palpitante e é interessante falar de fertilização, que foi inclusive o tema do nosso último congresso que eu palestrei, sobre a possibilidade de utilização dos gametas criopreservados após o falecimento, né, do homem que congelou esses gametas. E olha que interessante, Walter, assim, que impressionante. A nossa legislação hoje não tem nenhum dispositivo sobre reprodução assistida. Foi o que ela disse. Né? A gente se baseia até então nas normas do Conselho Federal de Medicina para falar de reprodução assistida. E aí vários casos vieram à tona, bateram as portas do judiciário com várias polêmicas em relação à utilização desses gametas, questões sucessórias, enfim, várias polêmicas, e se decidiu para lados diferentes, em situações diferentes, né? O entendimento pacífico hoje é que a utilização pós-mortem desse material criopreservado, ela é possível se tiver uma autorização expressa, né? Que tem que ser por testamento ou por escritura pública, enfim, não pode ser aquela da clínica que você marca um X, que era um dos casos que chegou no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas o que eu queria deixar registrado, e para as minhas colegas também, é o quanto a vida é criativa, né? Vocês aí, tudo que a gente está discutindo aqui hoje são situações da vida real que chegaram para o judiciário, chegaram para a discussão, e muitas delas hoje estão entrando na reforma do Código, se passarem, né, advindas de situações da vida real, porque o direito não é capaz de prever todas as situações da vida, principalmente quando a gente fala de direito das famílias e sucessões. E antes de comentar um pouquinho desse caso, eu queria só falar um pouquinho da questão da notificação de paternidade extrajudicial, que é meu tema queridinho também, da reforma, que eu acho que é uma reparação social justa. Em 2023, nós tivemos o recorde de crianças registradas sem o nome do pai. A gente está o tempo todo aqui falando em progresso, mas aonde está o progresso quando eu falo de igualdade parental? Quando eu falo do homem ter consciência e responsabilidade na filiação, no exercício da sua paternidade, né? Então, a gente tem um cenário realmente assustador. Então, essa possibilidade do registro extrajudicial, quando o pai se negar a fazer o exame de DNA e negar a paternidade, ela é importantíssima para a redução desses números. Porque, como a Brenda falou, vai ao encontro do interesse da criança, do adolescente, que às vezes passa anos na justiça para tentar esse reconhecimento, até encontrar, até citar, até fazer o DNA, até averiguar a questão de justiça gratuita, enfim, vai acelerar
os registros de paternidade. Porque ele pode se negar a fazer o DNA, né? Assim, não é obrigatório. Exato, e aí tem entra a questão da presunção, isso. mas enfim, aí recorre, ou seja, pode ser muito demorado na justiça e acontece. Quem se prejudica é quem tem que ser protegido, quem tem proteção especial do Estado, que é a criança ou adolescente. Então é uma reparação social. Eu espero muito que passe na reforma, que é a minha junto com a economia do cuidado, são meus temas queridinhos desse projeto de reforma no âmbito de família e sucessões. E só pincelar alguns outros temas que eu anotei aqui para a gente continuar nossos minutos restantes. Eu acho que a extrajudicialização, como a doutora Fabiana bem colocou, é um caminho sem volta, é um caminho que vai ampliar cada vez mais. A gente já falou aqui impactos antinupciais, em liberdade de contratar, questões relacionadas até crianças e adolescentes, que é muito polêmico, eu concordo, né? Que tem que ter uma cautela, que tem que ser averiguado o interesse daquela criança ou adolescente no momento que se vai aplicar aquilo que foi registrado, mas, por outro lado, pode promover até essa igualdade parental no exercício das funções parentais. O tal combinado não sai caro, né? Se eu conversei, se eu estipulei um projeto parental com quem eu vou casar, com quem eu vou construir união estável, eu acho que deixar escrito, bonitinho, pode estimular, pode deixar as coisas mais claras, inclusive em relação ao regime de bens. Então, concordo com as duas, fazendo esse contraponto. E outras grandes novidades, né, que é a possibilidade do divórcio unilateral, que já foi dita, a alteração do regime de bens no casamento e na união estável poder ser feita em cartório hoje, né, questão patrimonial, as pessoas têm que ter essa autonomia de decidirem o que elas querem com o patrimônio delas. A adoção de maior de idade é uma previsão também nessa reforma, ser feita de forma extrajudicial no cartório. E a notificação de paternidade, que para mim é talvez o que tenha mais impacto social, junto com a questão da economia do cuidado, que eu acho que é uma reparação justa para essas crianças, principalmente para essas crianças sem pai, que são registradas todos os dias, de forma absurda, numericamente falando, no nosso país. E esse é um caso, veja, que é aquilo que a gente está falando. Os casos batem a porta do judiciário, e aí sim a gente vai ajustando a jurisprudência, analisando de acordo com a Constituição. E só me relembra uma questão, Walter. Os pais biológicos também tinham feito processo de... Olha que polêmica. Erraram na hora de pegar o tubo. Na verdade, os pais biológicos, eles fizeram o embrião, né? Pegaram o espermatozoide e o óvulo, congelaram lá para implantar na mulher dele. Certo. Só que aí, e essa outra tinha pegado um espermatozoide de doador. Certo. Exatamente. Só que na hora de implantar, doador, né? isso, só que na hora de implantaram o do casal. Perfeito. Nossa, Ou seja, ela foi barriga solidária, né? Sem querer. Só uma pincelada para as minhas colegas falarem sobre o tema. Hoje, a gente, aqui no Brasil, em todos esses casos que envolvem criança e adolescente, é primordial que se analise o melhor interesse, o superior interesse, que é averiguar o que é melhor para aquela criança e adolescente, que é o sujeito de proteção especial do Estado. Então, nesse caso, talvez no Brasil a gente tivesse um desfecho diferente. Eu acredito que sim. Talvez um compartilhamento de guarda a princípio, uma regulamentação de convênio, eu não sei. O que eu sei é que essa criança está preservada naquele ambiente, se já tem afeto, se já tem cuidado. A questão biológica ela tem que sim ser levada em consideração, mas a questão afetiva não pode ser descartada. Veja que a socioafetividade entra, possivelmente vai entrar de forma muito mais facilitada no nosso parentalidade, a depender, né? A gente, na verdade, já tem casos semelhantes. Eu diria que poderíamos pensar de forma análoga, né? Muito mais criativo. Não, mas eu digo assim, que são as trocas de bebês, né? Que aqui no Brasil a gente tem alguns casos aí e que poderia, assim, não se equiparar, porque, na verdade, ela gestou aquela criança e acabou sem. Mas a gente tem casos aí que se discute, que tem agora um caso recente, por exemplo, que trocaram a criança na maternidade. Uma mãe ficou com uma criança especial e a outra mãe ficou com a criança, e que agora se discute toda uma questão aí, e essa que ficou com a criança especial, ela quer as duas. Tá um negócio bem complicado, né? Certo que a análise tem que partir dos interesses e resguardar a integridade física e emocional da criança. E esse assunto acabou sobrando também para o nosso cartório, ou seja, a questão da inseminação caseira, onde evoluiu este assunto para a questão aqui brasileira, onde essa prática, que não é legal,
mas que ela é feita aqui no nosso país. Agora tem o problema para registrar, portanto, essas crianças de inseminação caseira, que os cartórios, de alguma forma, precisaram ter uma orientação do CNJ para que, de fato, os registros dessas crianças pudessem acontecer, já que as mães chegavam lá sem nenhum tipo de papel, né? O documento, se foi no hospital, se foi uma parte, enfim. E aí, eu busco com a senhora, a doutora Fabiana, sobre esse ponto. Então, temas que vão estar na reforma do Código Civil. Então, reprodução assistida, cessão temporária do útero, doação de gametas, tudo isso o Código Civil, aí sim, trazendo como uma inovação, porque o Código Civil de 2002 nada traz, como bem falou a doutora Ana Carolina, vai regulamentar. Mas várias questões e questões difíceis não terão a resposta na legislação, como esse caso que o senhor trouxe. Em relação a essa questão da inseminação caseira, em verdade, isso não chega para o cartório, por exemplo, porque a pessoa faz a inseminação caseira e isso não impede dela ter o filho no hospital. O que acontece para o registrador civil é que ele precisa do DNV, que é a declaração de nascido vivo. Então, com esse documento, ainda que tenha tido a inseminação caseira, nem se sabe, né? Assim, o que vai se aplicar ali no momento do registro, não se toma conhecimento disso. Agora, de fato, isso é uma prática e isso vai gerar depois discussões futuras em relação àquele que, por exemplo, fez uma inseminação caseira com um amigo, por exemplo, e combinou de que não registraria o nome, depois muda-se de ideia, indica como suposto pai, e fala, não, mas na verdade eu fiz uma doação de um gameta de uma maneira informal, porque... Com amigo seria ótimo. E as pessoas que entram no grupo de Facebook para conseguir essas doações? Pois é. Então, assim, ver que traz essa questão legal, né? O efeito legal, porque se a pessoa faz um DNA, consta lá que ele é o pai biológico, né? Tem esses efeitos aí. Ela pode pedir o reconhecimento da paternidade, ele pode... E se ele, né? Mesmo se ele comprovar ali que, tipo assim, não, na verdade eu estava doando, qual que vai ser? Diferentemente, no caso, quando o código vai prever a doação de gametas, em que o doador... ele passa a ser um dado sigiloso. Aquele que recebe o gameta não vai saber qual é o filho da reprodução assistida, não vai saber a sua origem biológica, não vai saber quem ali seria, entre aspas, o pai biológico, porque ele, de fato, não vai ingressar como pai, né, na certidão de nascimento. Mas essas são questões muito interessantes. Mas no registro civil não chega. Aquele que fez inseminação caseira e teve um parto hospitalar, vai chegar a declaração de nascido vivo. A discussão vai para o judiciário depois. Pode chegar, de repente, na intenção de registrar um plano de parentalidade, de coparentalidade. É uma pergunta, então, assim, de repente eu estou lá, antes de fazer a inseminação, eu faço um plano de coparentalidade, estabelecendo quais são os limites de responsabilidade de cada um, e quero levar isso a registro. Isso é registrável hoje? Acredito que não há qualquer previsão nesse sentido. Porque o que tem acontecido é isso, as pessoas têm feito planos de coparentalidade, estabelecendo ali quais são os limites, né, das funções de cada um deles, fazem isso em contratos particulares e depois vai se discutir isso, a validade, na eventual necessidade, qual é a validade desse documento. Isso tem acontecido também em famílias poliafetivas, é a mesma situação, porque não pode ter o registro dos 3 ali no primeiro momento. Tem a declaração, né? Não pode ter uma declaração. Hoje a gente tem uma vedação de registro de famílias poliafetivas, isso quer dizer formada por mais de 2 pessoas, e a partir daí a gente tem essa dificuldade realmente para poder fazer, garantir esse direito para a criança e para o adolescente. Quem relata isso de uma forma muito interessante é a Andréa Pachá, salvo engano no livro A Vida Não É Justa, em uma audiência que chegou para ela, que era um casal formado... um trisal formado por uma mulher e 2 homens, e viveram como trisal ao longo de 10 anos do filho, mais ou menos, assim, eu não lembro rapidamente da história, mas mais ou menos isso, eram 10 anos convivendo, no momento que um deles quis se desfazer e começou a falar que o poliamor não era aceitável e tudo mais, quis ir contra essa conjuntura familiar, a sentença foi no sentido de manter o efeito da parentalidade para os 3, já que os 3 exerceram aquela função ao longo de 10 anos. Então, trazendo aí o melhor interesse da criança e adolescente,
que não estava ali enquadrado numa família considerada normal, entre aspas, aqui para quem não está me assistindo, para os nossos padrões sociais, mas que de alguma forma era o contexto familiar daquela criança, daquele adolescente que precisava, né, que precisa ser resguardado ali nos seus interesses, né, nos seus direitos, nos seus deveres também, os pais dessa criança. Então, acho que seria algo parecido, né, assim. Existe essa possibilidade de se fazer planos parentais, agora a eficácia disso sempre vai ser norteado pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Perfeito. Só um ponto importante, provavelmente a nossa vice-presidente Maria Benice citou, que os grupos de discussões, a inseminação caseira, ela tem ganhado cada vez mais força por causa dos custos também, que são caros ainda. A inseminação das técnicas de reprodução assistida, ou seja, é uma realidade social que o Estado vai ter que apreciar. E o governo também não tem essa política assim de, você é mulher, e a gente vê muito isso hoje, né? Da pessoa, às vezes, deixar o tempo, né? Porque acredita no avanço da medicina e aí vai investir na questão do trabalho, enfim. E também não sei se por uma questão de alimentação ou mudança de qualquer coisa, a gente tem visto cada dia mais essa dificuldade de conseguir engravidar, e você não vê isso como uma política pública, assim. Você não vê isso assim, não, vamos colocar isso aqui nos hospitais públicos e deve até ter algum programa, não sei, mas assim, é muito pouco, né? E é um valor muito alto. Bem, vamos fazer o seguinte, como já começa a administrar aqui o nosso tempo, e já vamos ter uma rodada aqui, não para as considerações finais, mas alguns minutos, ou seja, um tempo determinado aqui, para que possamos então ouvir cada uma das senhoras em torno da questão que hoje está sendo abordada, e de repente alguém quer fazer uma pontuação, uma colocação que não teve ainda a oportunidade, e nesse tempo então será possível. Eu só peço então, antes de entrar também aqui, eu tenho aqui as manchetes do nosso jornal que entra no ar daqui a pouco, mas antes disso, doutora Carol, 2 minutinhos para falar sobre o congresso que vai acontecer aqui em Brasília, que está sendo tão esperado, e é evidente que o Justiça na Tarde também vai estar dentro desse debate. Nosso congresso hoje é um dos maiores congressos de direito de famílias e sucessões do Brasil. Modéstia à parte, né, gente? Essas profissionais maravilhosas, esse timaço que eu trouxe aqui hoje, estão entre as palestrantes do nosso congresso, que tem mais de 40 palestrantes de todo o país, né? São grandes nomes, grandes juristas, aquelas pessoas que a gente estuda na faculdade, todos estarão aqui com a gente falando sobre esses temas palpitantes do direito de famílias e sucessões, em específico sobre essas transformações, que foi o nosso eixo aqui hoje. Quem não se inscreveu, inscreva-se. O congresso vai ser dia 7, 8 e 9 de maio. Dia 7, abertura. 8 e 9, o dia inteiro de palestras. Está imperdível. Estamos com um valor bem acessível também, gente. Está no site do IBDFAM, tem lá o nosso congresso IBDFAM. 11º Congresso do IBDFAM DF, está imperdível. Quem não participou, participe. Nós teremos muitos temas palpitantes, muita questão de planejamento sucessório, de desfiliação. Na próxima semana, a gente vai divulgar todos os temas do nosso site, e tem muita questão interessante. Pelo nosso conversa aqui hoje, já deu para ver que o nível vai ser bom, né, Walter? Com certeza, de primeira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar então aqui, 3 minutos. Eu creio que, para que possamos ter cada uma das senhoras trazendo aí, dentro do seu pensamento, aquilo que gostaria que ficasse registrado aqui no nosso debate. Doutora Brenda, eu começo com a senhora, com os 3 minutos, por favor. Olha, eu acho que a importância dessa atualização do nosso código hoje traz essa visão de que a lei serve à sociedade e não a sociedade que tem que servir à lei, né? A gente tem ali a letra da lei pautada, mas a gente tem que observar que a vida é dinâmica, que nós somos seres humanos, e principalmente dentro do direito das famílias a gente tem uma questão que são as emoções e os sentimentos, e que isso tudo precisa ser levado em consideração. Então, a gente vem com algumas questões, como a gente trouxe aqui, né, que a gente precisa observar, igual essa proposta de retirar o cônjuge
como herdeiro necessário, mas a gente também traz, e que a gente nem trouxe aqui, a debate fica para o nosso congresso, né, a questão da pena de sonegados, porque a gente vê muita fraude na partilha, ainda mais hoje com bens digitais, que inclusive a doutora Renata fala muito bem a respeito disso, né, de bens digitais, de como as pessoas pegam seus bens e começam a fraudar ali por meio de bitcoins, por exemplo, né, enfim. Então, a pena de sonegados. A pena de sonegados, Carol, explica o que é a pena de sonegados. É quando a pessoa ela omite ali um patrimônio ou também ela se esvazia desse patrimônio. Tipo, se ganhou na Mega Sena, esconde. Não tem muito como esconder na Mega Sena, mas dentro da fraude, na partilha, a gente vê muito questões assim de pessoas colocar em nome de terceiros, né? Então, empresa, da pessoa jurídica, exterior. Isso. E aí agora a gente está vendo muito essa questão de bens digitais também. Então, às vezes a pessoa nem sabe, até porque culturalmente a gente está acostumado aos bens físicos mesmo, né? Aquilo que a gente vê, aquela questão palpável ali. Então, a gente tem muitos avanços aí, querendo ou não, trazer também a questão de alimentos compensatórios dentro da nossa legislação agora. Isso também é um grande avanço para a gente tem muitas transformações. O direito das famílias, ele vem se transformando, como a gente trouxe aqui lá no começo. Por exemplo, a questão do divórcio, que a gente tinha lá atrás que não podia, depois veio a questão aí de poder, mas não poder casar de novo, né? E depois a gente veio com a evolução de ter aí essa questão de ser bipartido, não é verdade? Que aí tinha a separação e tinha a questão também do divórcio. Aí a gente entra para a questão do divórcio potestativo, que aí a gente entra nessa possibilidade aí dessa questão de liminar, e hoje a gente está avançando aí para a gente poder ter esse divórcio impositivo, que eu já tinha até escrito no livro do IBDFAN que a gente fez o último, né, e que traz aí como avanço realmente. Então, eu espero que hoje a gente tenha contribuído bastante nesse sentido. Deixa eu garantir também os 3 minutos aqui para a senhora, doutora Fabiana. Primeiramente, agradecer também, né? Foi um debate com muitos... Assim, foi muito engrandecedor para mim. Adorei estar na companhia de vocês 3. E eu me lembrei aqui de um tema que a gente não trouxe, vou aproveitar meus 3 minutos para trazer, que é Sunset Clause, que é a possibilidade, que a gente não tem hoje, mas está previsto no projeto de lei, de, no pacto antinupcial, poder se fixar um regime de bens temporário. Ou seja, no primeiro ano de casamento, eu vou optar, junto com o meu cônjuge, que vai viger o regime da separação de bens. Se o casamento perdurar até lá, depois vai automaticamente se alterar para o regime da comunhão parcial, vamos supor. Então, eu acho que essa liberdade vai ser muito positiva para aqueles que têm exatamente um receio de estar ali numa união, que pode ser muito uma união muito transitória, que é exatamente aquela questão dos vínculos, hoje não serem mais vínculos que vão levar tantos anos, ou seja, a pessoa pode colocar a separação de bens por 10 anos. Se realmente esse relacionamento ultrapassar 10 anos, a gente opta até por um regime da comunhão universal de bens. Então, eu acho bem interessante, isso está previsto na reforma do Código, e acho que vem reforçar a autonomia privada, a autonomia da vontade. E naquele ponto, embora eu tenha feito, de certa forma, uma crítica de como as pessoas vão conseguir estabelecer num pacto antinupcial como é o futuro da guarda, numa hipótese de divórcio, eu entendo que sim, é salutar ter essa conversa, acaba forçando um certo planejamento anterior, e caberá ao tabelião, e isso também está claro, deixar bem claro que aquelas cláusulas não necessariamente terão eficácia no momento de seu cumprimento, no momento de sua aplicação. Ali é tão somente uma manifestação de vontade, que certamente poderá ser levada em consideração, mas não necessariamente será, por conta dos diversos aspectos já aqui tratados, que dependerão das circunstâncias fáticas daquele momento. A reforma traz, saindo um pouquinho das relações familiares e patrimoniais, mas em outros aspectos, reforça a presença dos cartórios, da extrajudicialização, o que mais uma vez eu reforço,
e digo com muita convicção da importância dos tabelionatos de notas, registros de imóveis, RTD, RCPN, para o Brasil mesmo. A economia que é feita, segundo dados do cartório em números, só de inventários extrajudiciais já correspondeu a mais de 6 bilhões de economia aos cofres públicos, uma vez que a máquina do Poder Judiciário deixou de ser movimentada nesse ponto. E esses dados são atualizados anualmente, vale muito a pena, todo mundo tem acesso a isso hoje pela internet no site da Noreg BR, que é a Associação de Notários e Registradores, e a reforma do Código vem reforçando isso, essa extrajudicialização. Então, essas são as minhas considerações. Pois não. Doutora Renata, os 3 minutos também, por favor. Walter, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui sintonizando os direitos dos ouvintes, né, tentando levar conhecimento para toda a nossa população, porque eu acho que realmente o conhecimento é o caminho da transformação, especialmente no direito das famílias e sucessões. A gente vê muitas consequências que as pessoas sequer sabem que elas existem, e que elas estão lá, que elas já estão previstas, já estão na lei, já é sabido isso, mas falta levar esse conhecimento para a população de uma forma geral. Então, a reforma, até nesse ponto, é algo interessante, porque vai jogar vários assuntos que estão ali adormecidos, que estão ali no judiciário, para o debate público. Assim, eu espero que seja feito, né, na nossa Casa Legislativa. Espero que alguns assuntos sejam aprofundados, né, antes de serem votados, que haja audiências públicas, que especialmente em questões envolvendo guarda, convivência, ou que tenham situações de vulnerabilidade ali, né, questões de gênero, questões relacionadas a pessoas também com deficiência. A importância da gente ter um debate aprofundado nas nossas casas legislativas. Uma análise, essa primeira análise dos juristas é algo louvável, é algo importante, é algo necessário, e rendo aqui minhas homenagens a esse corpo de juristas que, né, se debruçou sobre assuntos tão importantes, mas que é necessário um pouco mais, é necessário que haja realmente a participação da população, porque, afinal de contas, a lei é para todos nós, né? As leis são para todos nós e as consequências também serão para toda a sociedade. Então, é importante que a gente tenha um aprofundamento. Não há a gente quer que tenha uma reforma, a gente quer que haja as transformações necessárias para que se abrigue ali diversos direitos, mas que isso seja feito de forma muito consciente e analisando as consequências disso na aplicação prática, né? Quando chega lá no judiciário, de que forma o judiciário vai conseguir aplicar isso e quanto isso vai, de alguma forma, aumentar o volume de processo. Então, a gente, no código, nessa reforma proposta, a gente percebe isso claramente, a intenção de levar muita coisa para os cartórios, algo que eu considero louvável, porque, de fato, estar hoje no processo judicial significa um peso material, né, porque um processo custa caro, e emocional, porque as partes também ficam vinculadas ao processo. Enquanto o processo não termina, parece que as pessoas ficam com a vida parada. Então, a gente poder diminuir esse caminho vai ser realmente muito louvável em vários aspectos. Então, gostaria de agradecer aí a presença das minhas ilustres colegas do IBDFAM, convidar também, reforçar o convite para o nosso congresso. O nosso congresso ele acontece a cada 2 anos, é um congresso lindo, é um congresso, ele não é interdisciplinar, então nós temos também psicólogos como palestrantes, outras áreas de conhecimento ali, tem um pouco de arte, de cultura. É um congresso que vai para além do direito, é um congresso que busca trazer uma linguagem fácil para o espectador, uma linguagem clara, transparente, para que a gente possa realmente levar conhecimento. Então, vale muito a pena vocês conhecerem ali a grade dos palestrantes, dos temas, sabendo que sempre o recorte da reforma vai ser tratado durante as palestras. Então, fica aqui o meu convite também mais que especial. Pois não. Doutora Carol Sena. Bom, hoje falamos sobre transformações no direito das famílias e sucessões, e eu destacaria aqui 3 pilares dessas transformações e do projeto de lei de reforma do Código. Consolidação da jurisprudência, e aí eu falo em especial da jurisprudência dos tribunais superiores, que, como a gente falou, vem consolidar as situações que a vida apresenta, e isso tem feito, eu acho que a gente pode afirmar assim, dessa forma, quando eu falo principalmente nos tribunais superiores, de forma em atendimento à Constituição Federal, à dignidade da pessoa humana, que é o pilar da nossa Constituição. Então, eu acredito que grande parte desse texto de reforma, ele vem nessa consolidação, na análise das vulnerabilidades, como, por exemplo, a economia do cuidado, a proteção da criança e adolescente. Então, eu acredito sim, de forma que esse texto vem de forma muito positiva consolidar
os entendimentos, o caminho, o progresso que vem acontecendo no direito das famílias e sucessões. Com algumas exceções que a gente considera um retrocesso, sim, mas eu acredito que como um todo, esse texto ele vem consolidar e normatizar aquilo que os tribunais de todo o país vêm decidindo nessas questões de direito de família e sucessões. Priorizar a autonomia da vontade e, puxando já o gancho, ampliar muito a extrajudicialização, que, como a gente falou muito, é o caminho mais célere, mais barato, menos burocrático e pode continuar protegendo a criança e adolescente, que estão ali na sua vulnerabilidade, que tem que ser amparada, seja nas questões de divórcio, seja nos inventários que tenham pessoa com deficiência ou criança e adolescente. Então, a participação do Ministério Público ela é possível mesmo na esfera extrajudicial, como já vem acontecendo depois da Resolução 571, e de forma rápida, né, doutora Fabiana? Assim, surpreendentemente, está funcionando bem. Então, a extrajudicialização eu considero também um pilar, que é um progresso dentro do direito das famílias e sucessões, porque o intuito é o quê? É resolver o problema de forma mais rápida. Problema que envolve afeto, problema que envolve mulher, criança, adolescente, relações afetivas. O interesse de todos é a resolução mais célere e mais justa. Né? E finalizando, agradecer essa tarde, discussões maravilhosas, e estou encantada com as minhas colegas juristas. Como pode perceber, essa equipe é muito apaixonada pelo que faz e muito qualificada. Tivemos discussões sensacionais e teremos muito mais discussão lá no dia 7, 8 e 9 de maio. Aguardamos todos vocês, como a Renata falou, de forma multidisciplinar. Teremos palestras como a doutora Fabiana Tabelian, teremos palestras de psicólogo, muitos juristas também, mas é uma análise do direito das famílias e sucessões dessa forma multidisciplinar, porque assim tem que ser feito. A rede tem que estar toda em conjunto, toda presente na proteção do avanço do direito das famílias e sucessões. Então, muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Mais uma vez, parabéns pela produção. Você, Walter, condução maravilhosa. Ana, produção impecável. Neto, na operação impecável também. Obrigada, colegas, e até a próxima. Até. Muito obrigado, viu, doutora Carol? Doutora Brenda, foi um privilégio também, mais uma vez, tê-la aqui no nosso debate. Muito obrigada, senhora. Eu que agradeço. Para mim foi uma enorme honra de estar aqui com você mais uma vez e também ao lado das minhas colegas. Doutora Renata Cisne, da mesma forma também, foi um privilégio também tê-la aqui. Obrigada, Walter, pelo convite. Ana, Neto, sempre um prazer estar aqui nessa casa. Doutora Fabiana Pereira, esperamos mais vezes a senhora também aqui conosco. Foi um privilégio, uma honra também ter a senhora aqui conosco nesse debate. Muito obrigada, Walter. Muito obrigada, colegas, pela participação. Espero voltar aqui à casa e poder contribuir em outras oportunidades. Muito obrigado. Pois bem, assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a condução do debate, juntamente com a Ana Cláudia Possati, que fez a produção, trabalhos técnicos do Neto Silva e também do Roberto da Glória, e ainda a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Vamos embora, muito obrigado a vocês, sintonizado conosco. Amanhã estaremos de volta. Muito boa tarde e até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.